Fala, leitores da Bíblia. Estamos chegando bem no final. Hoje é o dia 30 de dezembro de 2019. Estamos às vésperas aí do término do ano. E hoje nós vamos ler uma carta enorme, uma das maiores do Novo Testamento. Brincadeira. Nós vamos ler Judas. Um dia só para a gente ler toda essa carta, porque ela é bem curtinha. Então nós vemos aí versículo 1 e 2 dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Esse Judas é certamente irmão de Jesus, como Tiago também. Ele está dizendo que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Tiago certamente é o Tiago que foi o líder em Jerusalém, que também era irmão de Jesus. Então, tradicionalmente, essa carta é reconhecida como a carta escrita por Judas, o irmão de Jesus. Ele diz, então, a partir do versículo 3, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, assim como Pedro e outros também, ele exorta a igreja, ele chama a igreja a batalhar pela fé. É por isso que desde o início os cristãos, eles sempre defendem a sua fé, eles apresentam argumentos, eles estudam para dar respostas àqueles que trazem mentiras a respeito de Deus, da sua palavra. De vez em quando eu tenho acompanhado no Facebook, de longe, porque eu nem procurei ler muito, mas tem aparecido novas heresias, pessoas aí dizendo coisas absurdas, como, por exemplo, que Deus não é onipotente. Então, nós temos que realmente, ainda no nosso tempo, e assim será até a vinda de Jesus, batalhar diligentemente por essa fé que nos foi entregue. Essa fé foi entregue a nós, e nós, o povo de Deus, precisamos lutar para que essa verdade, essa fé, seja vencida, vitoriosa sobre toda artimanha, todo argumento, todo sofisma. O apóstolo Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, né, para levar toda a mente cativa à obediência de Cristo. Então, isto é inclusive evangelização. Quando nós defendemos a nossa fé diante do engano, diante da mentira, nós estamos também evangelizando e levando a verdade a respeito de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Judas, ele lembra de coisas que Deus já fez na história. Aquela comunidade todinha que foi tirada do Egito e que desacreditou na palavra de Deus e não quis entrar na terra prometida, eles pereceram no deserto. Todinho, todos eles. Sobrou apenas Moisés, Josué, talvez mais alguém, eu não estou me lembrando agora, mas aquela comunidade todinha foi destruída porque não creram. Depois ele lembra dos anjos que não guardaram o estado original, né? Eles abandonaram seu domicílio, então Deus
os guarda sob trevas, em algemas eternas, para o grande dia, para o grande juízo. E também Sodoma e Gomorra, que foi destruído com fogo e enxofre por causa da sua prostituição, da sua imoralidade. Então ele está dizendo o seguinte, olha, aqueles que se opuseram à verdade, aqueles que se opuseram à palavra de Deus, eles eles já foram condenados, eles passaram por situações aí, estão em maus lençóis, né? E aí ele segue dizendo, então, no versículo 8, que, ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e perecem na revolta de Corá. Então, estes que pervertem a verdade, que se opõem ao Evangelho, estes terão o mesmo fim que os rebeldes já tiveram no passado. Versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, é algo pesado que Judas está dizendo sobre estas pessoas que enganam, que trazem mentiras e que estão no meio do povo de Deus e acabam pervertendo a si mesmos, as suas famílias e também ao seu povo. Versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito. Vós, olha que interessante, né? Sensuais. A ideia de que eles são apegados, não especificamente ou somente à questão sexual, mas sensuais no sentido de que são voltados aos sentimentos, às coisas que são percebidas com os sentidos, né? Neles não tem o Espírito, ou seja, o que eles se concentram mais não nas coisas espirituais, mas nas coisas que podem ser vistas, nas coisas que podem ser apalpadas. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, vocês que são parte do povo de Deus,
vocês devem continuar edificando-vos na vossa fé santíssima. Então vocês devem estar juntos, fortalecendo a fé pela pregação, pelo ensino. Vocês devem estar sempre orando no Espírito Santo. Vocês devem estar se guardando no amor de Deus, esperando na misericórdia do Senhor para a vida eterna. Devem se compadecer daqueles que estão em dúvida, porque muitos entre nós acabam sucumbindo à dúvida. Devemos salvá-los, tirando-os do fogo. Então devemos nos esforçar sim para alertar aqueles que estão enfraquecidos, chamar os que estão enfraquecidos para caminhar avante junto conosco, né? E com todos nós devemos ser compassivos, em temor e detestando as coisas contaminadas pela carne. E aí temos aqui os 2 últimos versos preciosos para a gente encerrar praticamente a nossa leitura. Como eu disse, amanhã, o último dia do ano, nós teremos um vídeo especial. Então, nós encerramos aqui as leituras bíblicas do ano, ok? Amanhã, não que seja um dia de folga de leitura bíblica, eu certamente vou ler alguma coisa. Mas dentro desse nosso programa de leitura, hoje é o último dia. Eu quero então encerrar com essa doxologia, a doxologia de Judas. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então a Ele, que é todo poderoso para nos proteger, para nos guardar, para nos santificar a ponto de apresentar-nos diante dele próprio imaculados. A Ele, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor nosso. A Ele seja toda a glória, a majestade, o governo, o domínio, o império e a soberania, antes como foi de todas as eras, agora como é e também para todo sempre. A Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, a Ele seja a honra, a Ele seja a nossa vida por inteiro. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.